Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal Seridó Espírita. Meu nome é Alisson Campelo e estarei hoje aqui mediando esse nosso bate-papo. Essa nossa transmissão ela é realizada em parceria com vários canais. Apesar de ser um programa realizado pelo canal Seridó Espírita, também em parceria nós transmitimos esta live pela Rede Amigo Espírita, pela TV7, pelo canal Espiritize e pela rádio Portal da Luz, esses pelo YouTube. E também exibimos pelo Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, Facebook da Rede Amigo Espírita e, atualmente, hoje pela primeira vez, inaugurando esse espaço, o Facebook do próprio Seridó Espírita. Então, qualquer um desses canais que você esteja assistindo nesse momento, nos acompanhando, seja muito bem-vindo. E é importante também falar sobre esses canais, porque essa parceria ela tem um objetivo de difundir a doutrina espírita. Então, se você está assistindo pelo Seridó Espírita, vai lá na descrição do vídeo, entra nos outros canais, os links estão lá, e se inscreva também nos outros canais. Se você está pela Rede Amigo Espírita, TV7 ou por qualquer um dos outros canais, faça o mesmo. Entra lá na descrição, se inscreva nos outros canais. Isso é importante devido à relevância que você vai dar aos canais na divulgação da mensagem. Nesse período de pandemia, onde os canais começaram a aumentar dentro do YouTube, nós percebemos também que a mensagem espírita cada vez está chegando mais longe. É muito comum nos nossos comentários que a gente recebe pessoas que estão tendo contato com o espiritismo pela primeira vez. Então faça também sua parte, se inscreva, deixe o seu like e torne esse vídeo cada vez mais relevante. O Café com Kardec e Amigos, ele é um programa que é um bate-papo interativo entre convidados que vão trazer uma pequena exposição sobre o tema, junto com você nas perguntas no segundo momento. Portanto, fique à vontade, faça suas perguntas através do nosso chat, que a gente vai levar aqui para as nossas convidadas da noite de hoje, para que elas possam responder a você e a mim também, que irei aprender muito com elas, com certeza, tanto com nossa amiga Denise Lino, como nossa amiga Suênia Freire, que irão conversar hoje à noite sobre o tema Metodologias de Estudo na Casa Espírita. Você já parou para pensar se o modo que você atualmente estuda Espiritismo seria o mais produtivo? Aqui eu não vou usar a palavra correta ou errada. Eu lhe pergunto se é o mais produtivo. Será que não tem outros métodos que você pode aplicar também para se tornar mais produtivo esse estudo que você realiza sozinho ou na casa espírita? Então fique aí, que em alguns momentos nós estaremos trazendo essas duas amigas aqui para a telinha. Mas antes disso, como intuito inclusive de prece inicial, nós teremos o nosso momento de prece, que é um vídeo, um clipe de dois amigos queridos, Tânia Soares e o Alisson Santos, que é uma música que a gente vai trazer para vocês. Então, observa aí e assista também esse nosso momento de arte espírita. O que cultivas em teu coração? O que de fato nascerá de ti? Qual a semente que irá germinar, enraizar, crescer, brotar, florir em ti? O que há de bom para oferecer a Deus?
se demore. Se é muito pouco tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir e assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus. Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Se é chamado a fazer o bem, por que que ainda se demorem? Se é muito pouco tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir e assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus. Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Servir ao nosso Deus, para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Em tempos de trevas seja luz, em tempos de trevas seja luz, em tempos de trevas seja luz. Boa noite, Denise. Boa noite, Suênia. Que alegria estar com vocês aqui hoje à noite. Essas nossas duas amigas do Movimento Espírita Paraibano, né? Na verdade, o Movimento Espírita Nacional, principalmente agora com a pandemia, a gente passou todos a ser do Movimento Espírita Nacional mesmo, nessa unificação. Mas as duas paraibanas, eu acho que são paraibanas, pelo menos moram na Paraíba, sejam muito bem-vindas. Ok, Alisson, muito obrigada pelo convite, sou paraibana sim, e eu queria agradecer essa entrada aí com os nossos amigos, né, a Tânia e o Ellison, foi maravilhoso, amigos que já tocaram para nós em seminários aí no Rio Grande do Norte, e foi assim, uma dádiva ouvi-los, né, nessa entrada, o clipe muito bem feito, muito bonito. E eu queria aproveitar, Alisson, para fazer uma propaganda do Seridó para quem não é dessa região. Quando passar a pandemia e puder viajar, venha conhecer o Seridó, é uma região única no Brasil, que une a Paraíba e o Rio Grande do Norte. E ainda digo mais, quem quiser ir para Fortaleza, não vá pelo litoral, vá pelo Seridó. Então, pegue as estradas da Paraíba e do Rio Grande do Norte, uma região única, de serras lindíssimas, recomendo para todo mundo. Suênia.
Olá, boa noite a todos, né? Faço minhas palavras de Denise, né? Sempre que a gente viaja junto, vai fazer seminários fora, né? É uma coisa que a gente sempre observa é a paisagem, né? Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, nos confraternizando a partir da doutrina espírita e das reflexões que a doutrina nos permite para fazermos, né? Deixando esse convite para o estudo, mas também para conhecer, né, esse seridó. Pois é, o Seridó, o Nordeste como um todo, uma região muito bonita. E como o Denise falou, realmente, ir por dentro, como a gente diz aqui no Por interior, né? dentro. Vá por dentro, que é Vá muito por melhor dentro. a viagem. Eu lhe dou o roteiro. Olha, se você tiver, quem estiver nos ouvindo, tenha João Pessoa como referência. Você vai pegar a BR-230 na direção do Sertão. Quando chegar na altura de Santa Luzia, você vai pegar a direita. Você vai deixar uma cidadezinha chamada Várzea à sua esquerda, depois Ouro Branco, aí você vai ver Caicó, Jucurutu, você vai cortando aquelas cidades até que você vai chegar em Mossoró. Durma em Mossoró, aproveita as águas termais de Mossoró e no dia seguinte pegue a reta para Fortaleza. É uma estrada para não botar defeito. É um lugar para encontrar Deus. É um lugar tão bonito que é um lugar para encontrar Deus. Que bom. Meninas, e hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante dentro da casa espírita, né? Que é as metodologias de estudo. E nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, cada um de vocês tem entre 10 a 15 minutos para fazer uma exposição, uma abordagem inicial, e depois nós retornamos para as perguntas e respostas vindas do público e também entre nós, caso a gente deseje. Então eu gostaria de saber que eu não perguntei nos bastidores quem vai primeiro. Sou eu, Alisson, né? Não, aliás, Alisson mesmo, ela está aqui confundindo com a Tânia e o Ellison. Alisson, sou eu mesma que vou começar, não sou agente de viagem, né? Sou professora, então vou começar a falar de leitura. Né? Então, o que nós pensamos para essa noite, nós vamos fazer um bloco aqui inicial, eu vou fazer uma fala sobre leitura, e depois Suene vai fazer um pouco do histórico de metodologias de estudo, e apresentar uma metodologia que a gente vem testando há 12 anos na condução de um grupo de estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Então, veja só, a primeira coisa que é muito importante para a gente entender qualquer situação de estudo na casa espírita, qualquer metodologia, é compreender a leitura como um fenômeno complexo e plural que é estudado por diferentes disciplinas na academia. Então, a leitura é estudada pela psicologia porque ela tem uma demanda cognitiva extremamente importante. Nós precisamos aprender a ler na língua em que nós reencarnamos como usuários, como falantes, assim como nós precisamos aprender a falar. Então, há uma demanda cognitiva aí, há todo um processamento que é cerebral da língua, dos seus componentes. Então, a leitura tem uma demanda ou uma face que é da área da psicolinguística. Tem também uma demanda, uma face que é da área da sociologia, porque a leitura é um fenômeno cultural, é um fenômeno também etário e é sobretudo um fenômeno social, porque o lugar em que nós estamos, do ponto de vista do grupo etário, das convenções, dos discursos que circulam, isso influencia o modo como nós lemos qualquer que seja o texto. A leitura é também um fenômeno antropológico em função dos chamados textos sagrados das diferentes civilizações. Então, há estudos renomados no mundo inteiro que abordam a leitura de uma perspectiva antropológica, e isso é extremamente importante e interessante para que nós entendamos certas tradições de leitura. A leitura é, sobretudo, um fenômeno da educação, porque é na escola que nós aprendemos a ler. Então, qual é o aspecto psicológico, qual é o aspecto da interação que afeta a leitura como um fenômeno educacional? A leitura é, sobretudo, aí para falar um pouco da minha área, um fenômeno linguístico, porque ela se faz a partir de textos
do que hoje nós chamamos de múltiplas semioses de uma língua. Então, o texto escrito, o texto oral, o texto em vídeo, o texto em áudio e vídeo. Então, a leitura é um fenômeno linguístico e é também um fenômeno discursivo, e isso é estudado no âmbito dos estudos linguísticos. A leitura é também um fenômeno da crítica literária, que aí é extremamente importante, né? Os críticos literários que vão nos apontar, analisar a chamada fortuna crítica dos autores, e a leitura é tão importante porque ela tem uma dimensão humanizadora, que a crítica literária revela muito bem, e daí decorre, por exemplo, o Prêmio Nobel de Literatura, que vai revelar a obra de um autor e sua dimensão humana. E a leitura é também um fenômeno econômico, porque há toda uma indústria, uma cadeia em função da leitura que precisa fazer o texto circular. E em todas essas dimensões de estudo da leitura, é muito importante nós levarmos em consideração o acesso aos textos. Então, sem acesso aos textos, essas outras dimensões, elas não se revelam, elas não se apresentam. Então, nós precisamos compreender primeiro a leitura como esse fenômeno complexo, plural, amplo, com diferentes faces, com diferentes demandas, estudado de forma inter e multidisciplinar, para que nós possamos entender um pouco de uma metodologia de estudo na casa espírita. Dito isso, Alisson e amigos, acho que a outra informação importante a respeito da leitura são os níveis de leitura. Então, nós temos, por exemplo, um nível de leitura que a gente chama de decodificação, que é quando nós reconhecemos, né, as letras de uma língua e somos capazes de juntar palavras. Eu ia dar o exemplo aqui com a palavra convidado, que estava escrito aqui na tela. Então, imaginemos uma criança que está aprendendo a ler, ou um adulto que está se alfabetizando tardiamente. Então, ele faz um nível de leitura que é de decodificação, em que ele diria Deniselino, convidado. Não necessariamente, quando faz a decodificação, esse leitor associa um sentido a essa decodificação que ele fez. Ensinar a associação dos sentidos é uma tarefa que cabe à escola. E, nesse sentido, o Brasil é um país em que, lamentavelmente, nós temos índices muito baixos de leitura em todo o processo de escolarização. Nos chamados rankings mundiais, nós estamos muito atrás de países com um nível de desenvolvimento muito menor do que o nosso. Mas esse nível de decodificação, que é aquele nível da alfabetização, ele é extremamente importante. É um nível inicial, não necessariamente o nível inicial, porque aqui nos lembramos do grande educador brasileiro, Paulo Freire, e tem uma frase extraordinária, que ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Essa frase de Paulo Freire, esse axioma, ele é muito importante para todos os estudos de leitura, porque isso significa dizer que os nossos filtros, os discursos que nós temos, a compreensão de mundo, as ideologias, todas elas precedem a leitura da palavra propriamente dita, mas nós não podemos abrir mão da leitura da palavra. E esses outros níveis de leitura, que são discursivos, sociais, ideológicos, também religiosos, eles vêm naquilo que a gente hoje chamaria de um combo da nossa inserção socio-histórica nesse mundo em que estamos vivendo, e à luz do Espiritismo, por que não dizer também, né, a nossa carga de conhecimento que é socio-histórico e reencarnatório, e que faz com que nós atribuamos determinados sentidos a alguns textos. Então, um primeiro nível de leitura é esse nível de decodificação, que precisa estar associado a esse outro, a essa outra carga que é invisível, que é esse conjunto do nosso filtro de leitura, que é social, histórico, é discursivo e é reencarnatório também. Há um outro nível de leitura que se faz muito na escola, que é a leitura busca de informação, e que hoje nós fazemos muito na internet. Hoje, quando nós não sabemos sobre algum conceito, algum assunto, o que a gente não sabia sobre Covid-19, nós vamos para o Google, né? O chamado pai Google, ou procuramos um tutorial no YouTube. Eu não sei como instalar uma luminária ou colocar uma tinta aqui na minha impressora,
Então, eu sei buscar isso no YouTube. Então, saber procurar essa informação no YouTube, achar o tutorial, achar um review, achar a definição de um conceito na Wikipedia ou em qualquer outro livro, é a chamada leitura busca de informação. E ela é extremamente relevante quando nós estamos na leitura, estudo da Casa Espírita. Então, como eu busco uma informação em O Livro dos Espíritos? Eu preciso ler todo o livro para achar informação? Qual é a informação que eu preciso? Então, hoje, com o PDF de O Livro dos Espíritos, por sinal, estou com o meu aberto aqui, e essa forma de buscar, né, o Ctrl F, nós digitamos uma palavra e imediatamente aparecem ali as várias inserções da palavra no livro. Isso é uma leitura, busca de informação, que tem sempre um objetivo muito tópico, é resolver um problema ali de uma informação que eu quero. Por exemplo, eu quero saber quantas vezes aparece a palavra Cristo no Livro dos Espíritos, ou moral do Cristo. E aí, se eu quero também saber o conceito, ou, por exemplo, o que é que Kardec disse sobre caridade, ou qual o sentido da palavra caridade, qual é o número dessa questão em O Livro dos Espíritos. Então, buscar essa informação é a chamada leitura busca de informação, que é extremamente funcional e nós fazemos muito, muito ao longo do nosso dia, da nossa vida, nos diferentes níveis de escolarização que nós temos. E nós temos também 2 outros níveis de leitura, né, que é a leitura fruição, que é aquela leitura em que a gente lê para passar o tempo, está normalmente associada, por exemplo, à leitura de um romance, mas é também a leitura que a gente faz ali para responder um quebra-cabeça. Eu estou lendo para passar o tempo, eu estou lendo apenas para conhecer o autor, eu estou lendo apenas pelo prazer de ler um romance ou uma revista, né, a impressa, as poucas revistas impressas que ainda existem, ou eu estou lendo um portal de notícias da internet. Então, é a leitura fruição, eu estou ali lendo e não necessariamente eu estou querendo buscar uma informação. Nós fazemos muito isso hoje nas redes sociais, aquele momento que a gente vai lá no Instagram e fica passando e vendo as fotos, quem postou, quem disse o quê, isso é leitura fruição. E um último nível é a leitura-estudo. A leitura-estudo, ela precisa sempre ter um objetivo. O que é que eu quero buscar e como eu vou relacionar textos e autores. A leitura-estudo, ela é sempre temática e ela exige não só autonomia de leitura para além da decodificação, mas ela exige também uma autonomia de interrelacionar textos. De modo geral, nós deveríamos sair da escola, no ensino médio, tendo conseguido essa autonomia de leitura-estudo, mas isso não é uma realidade no Brasil. E aí, feito esse panorama, assim, bastante geral, não sei quanto tempo eu já gastei, acabei não controlando o meu tempo, eu queria apresentar só mais 3 informações que eu acho que são importantes para a gente balizar esse estudo, essa discussão. A primeira delas é que a doutrina espírita é uma doutrina letrada, logo é uma doutrina que se organiza a partir de livros que são livros chaves, que são livros da codificação. Depois, no primeiro desses livros chaves, que é o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na introdução, vai falar sobre estudo, e ele vai dizer que aquilo que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, não é um estudo tópico. Então, ele já estava aí nos falando dessa importância da leitura, do estudo, e isso se torna um desafio para o Brasil espírita, porque os nossos níveis de escolarização, como disse antes, são níveis de escolarização muito baixos ainda. Acho que a outra coisa que é importante dizer nesse preâmbulo, Alisson e amigos, é que a leitura é um bordado. O que é a leitura? Ela, de fato, é um bordado, porque a leitura não se faz num caminho linear, nós precisamos aprender a gostar de ler. Muita gente gosta de comprar livros, não necessariamente de ler, mas nós precisamos aprender a gostar de ler, apreciar os autores, apreciar suas escolhas linguísticas, apreciar determinados gêneros, né? Há pessoas que gostam do gênero romance, há outras que gostam dos gêneros mais filosóficos. Isso tem a ver com histórias de leitura, com habilidades pessoais, com história de vida.
tem inclusive a ver com o projeto reencarnatório. Então, para a gente pensar metodologias, e eu queria que a gente destacasse bem o plural dessa palavra, metodologias de estudo na casa espírita, nós precisamos levar em consideração a leitura como um grande fator articulador em torno do qual qualquer metodologia de estudo na casa espírita se articula e se estrutura. Dito isso, eu vou passar então para minha amiga Suênia e depois a gente volta para as perguntas e respostas. E essa deixa de Denise, né, especificamente sobre a doutrina espírita, né, a doutrina espírita, de fato, é uma doutrina que vai trabalhar bastante a questão da fé raciocinada. E para que a gente possa desenvolver essa fé raciocinada, é importante que a gente exercite a pesquisa, a avaliação, que a gente leia, né, mais de um autor, ou se a gente não tem, né, ainda esse desenvolvimento da leitura escrita, como Denise falava, na nossa dificuldade do Brasil em gerar o processo de alfabetização, que a gente vá buscando recursos que permita que isso aconteça, né? Então, nós vamos verificar que dentro desse contexto da literatura espírita, nós temos vários gêneros, né, que podem aí agradar a os mais diversos gostos, mas, né, o importante desse contexto, trazendo especificamente para a doutrina espírita, é que a gente possa refletir e raciocinar em cima disso que a gente está apresentando. Então, daí, essas metodologias, né, elas são extremamente importantes nas casas espíritas. A gente tem visto, né, a casa espírita receber, né, inúmeros frequentadores, né, que buscam entender melhor a doutrina espírita. E a doutrina espírita não é uma doutrina de conversão. Né? A pessoa vai no centro espírita e vai ser convertido ao espiritismo. Não, ela é uma doutrina de fé raciocinada. Então, você vai lá, você vai buscar, pesquisar as origens do fato, você vai até você comprovar, né, aquele fato em si, né? E aí, como Kardec nos lembra, né, quando ele traz aí os 3 aspectos da doutrina espírita, que vai tratar aí do aspecto científico, o aspecto religioso dentro desse contexto, no que diz respeito a esse aspecto científico, ele nos fala, né? Se nós acharmos alguma contradição, que sigamos a ciência. Então, para que a gente possa achar uma contradição, é preciso que a gente estude, né? E daí a gente vai ter várias metodologias que podem nos levar a este caminho. Nós verificamos que nas casas espíritas do Brasil há uma carência, né? Uma dificuldade aí de formação, de entendimento da questão dessas metodologias e de trabalhar metodologias ativas para o estudo da doutrina espírita. É muito comum a gente ver na casa espírita grupos de formação, de treinamento para a preparação de evangelizadores, mas nem sempre a casa tem, né, um aparato, um suporte para que haja também essa preocupação na formação daqueles que irão gerenciar os grupos de estudo. Dito isso, né, é importante que a gente lembre que dentro do contexto da casa espírita, nós vamos ter também níveis diferenciados de conhecimento dessa doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não se faz só na casa espírita, portanto, o estudo, ele não se faz só na casa espírita, e nem deve ser assim, né? Nós vamos à casa espírita, nós vamos ao estudo espírita, porque nós entendemos que a troca de informação, a troca de conhecimento, ele gera novos saberes e permite, né, reflexões de aprofundamento. Mas o estudo, ele é algo que você precisa buscar na sua individualidade, para que aí nessa coletividade do grupo de estudo, isso possa ser cada vez mais fortalecido. E aí, dizendo isso, nós
vamos para a estrutura comum que nós encontramos dos grupos de estudo na casa espírita. É comum nós encontrarmos na casa espírita grupos, por exemplo, que iniciam ou que recebem ali frequentadores para o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um material de extrema importância, né? Em que nós vamos ter aí um salto, né, muito significativo quando a FEB faz essa organização do ESD, né, do estudo sistematizado, para que as pessoas tenham um roteiro, porque muitas vezes quando você chega na casa espírita e quer conhecer o espiritismo, fica meio perdido, por onde é que eu começo? Né? Será que é melhor começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo? Será que é melhor começar pelo Livro dos Espíritos? Será que é melhor começar pelos romances, né? Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita, ela reúne ali os conteúdos separados em aula, trazendo aí um roteiro para estudo. Não quer dizer que ela seja a única forma de estudo. Ela é uma tentativa de facilitar, e como o nome diz, né, estudo sistematizado, sistematizar esse estudo. E foi muito importante na organização do movimento espírita essa iniciativa de ter, né, o ESD como um estudo regular nas casas espíritas. Mas nós verificamos que nas casas espíritas nós temos essas dificuldades de níveis diferentes. Por exemplo, às vezes você pega uma pessoa que ela vem, ela é espírita de berço, então ela vem desde a evangelização infantil. Então ela tem toda uma bagagem de conhecimento e ela vai para o grupo de estudo e chega num grupo de estudo onde eu tenho aquela pessoa que está chegando na doutrina espírita. E se eu não tenho ali, né, um monitor, um coordenador de grupo de estudo, como queiram chamar, né, que tenha, né, essa percepção da necessidade de metodologias diferenciadas, eu vou acabar gerando um desestímulo. Ou naquele, né, que quer avançar, quer aprofundar no seu estudo, né, e o nível ali está ali para iniciante, ou o inverso, né? Eu tenho um aprofundamento muito grande para aquela pessoa que está chegando e ainda não domina, né? Por exemplo, os princípios básicos da doutrina espírita. Então, daí a gente vai vendo a necessidade de termos metodologias diferenciadas. E do entendimento de que na casa espírita, né, nós vamos buscar essa metodologia em conformidade com o perfil dos frequentadores para esse grupo de estudo. Então, há casas espíritas que estão ali no processo de seguir o ESD, né, o estudo sistematizado, partindo lá dos princípios básicos da doutrina espírita, até um processo de aprofundamento. Há outras casas espíritas que trazem, por exemplo, estudos da codificação, e vai trazendo aí um estudo seriado, né, do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns, né, e vai direcionando as pessoas para os grupos de estudo em conformidade com aquilo que para elas, naquele momento, seja do seu maior interesse. Há outras formas, né, de organizar isso, e a gente já tem visto na nossa experiência, nas viagens para as palestras e seminários pelo país, e sempre atenta a essa questão das metodologias, que já buscam, né, trabalhar temas, né? Então, eu tenho grupos de iniciantes, onde nesses grupos de iniciantes a gente vai trabalhar os temas de modo geral, para daí e dar um aprofundamento, porque entendem que muitas vezes a pessoa chega na casa espírita com uma dúvida sobre mediunidade ou uma dúvida sobre obsessão, e se ela tiver que fazer o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para chegar lá no livro dos médiuns, né, ela teria que fazer 4 anos de grupo de estudo para poder tirar
a dúvida ou o esclarecimento dela. Então, a gente tem visto grupos que já têm buscado organizar metodologias diferenciadas, onde há grupos de iniciação que trabalham temas diversos, e daí grupos de aprofundamento. Há grupos que trabalham obras da doutrina espírita, buscando aí atender, né, aos mais diversos níveis desse processo. Então, a gente tem que primeiro, né, verificar qual é o perfil daqueles que frequentam a minha casa espírita e como é que eu posso tornar esse estudo, né, mais dinâmico e mais acessível a todos. Como nós temos aqui, né, um tempinho restrito, que nós gostamos, né, de falar muito, acho que vocês já perceberam, nós vamos buscar hoje relatar para vocês a experiência que nós temos, né, eu e Denise, sobre o gerenciamento de um grupo de estudos sobre a obra de Manuel Flamengo de Miranda, que a gente vem fazendo há 12 anos consecutivos, né? Então, nesse grupo, nós temos outras experiências de coordenação de grupos de estudo, de outros temas e de outros autores, bem como de trabalho com evangelização, mas nós queremos destacar especificamente essa metodologia que nós usamos no grupo de estudo da obra de Manuel Flamengo de Miranda. Então, neste grupo de estudo, a gente começou no primeiro momento, de uma forma despretensiosa, né, estudando o livro Tormentos da Obsessão. Então, aí era uma ideia, uma necessidade que a gente tinha verificado naquele momento, de que um grupo, né, da casa buscava um alinhamento, uma busca de uma reflexão, né, sobre o comportamento espírita de um modo geral, e nós achamos que esse seria um livro interessante, né? Só que a espiritualidade é sempre muito mais perspicaz do que nós, né? Então, quando nós achamos, né, na nossa simplicidade e modéstia que aquilo é só um mero acaso, né, a gente percebe que, na realidade, existia todo um planejamento da espiritualidade para esse trabalho. E daí, a gente seguiu no estudo da obra de Manuel Flamengo de Miranda, entendendo que o objetivo, né, daquele processo era um aprofundamento na necessidade que nós temos de buscar o autoconhecimento e na necessidade de nos enxergarmos enquanto espíritas atuando no mundo. Então, nós fazemos o seguinte, nós pegamos uma obra por ano, temos um encontro semanal aos sábados, é um encontro de 1h15, mais ou menos, né? E aí nós separamos para cada sábado um capítulo do livro. E aí todo mundo tem a responsabilidade de ler durante a semana aquele capítulo, e na hora do estudo, nós vamos para os destaques, nós fazemos um resumo geral do capítulo, que todos já vamos ter lido, e vamos para os destaques. E aí, qual é o propósito? O propósito é que a gente, ao fazer essa leitura durante a semana, a gente faça uma primeira leitura, que é a leitura de reconhecimento do texto, reconhecimento da história, reconhecimento da narrativa, entendimento dos fatos que ali estão, né? Num segundo momento, que a gente possa, ao fazer essa leitura, a gente ir percebendo, né, o cruzamento com outros conceitos, né, que vão estar ali naquele capítulo e que estão em outras obras da doutrina espírita, que estão na codificação, que estão nas obras subsidiárias, né, e vamos ali fazendo as nossas anotações. E um terceiro passo, né, é que, após, né, identificarmos a história, fazermos este cruzamento aí
conteúdos, é que a gente faça um processo de autoanálise para buscar um autoconhecimento. Então, naquele contexto, o que é que me marcou? Por que tal frase ou que tal comportamento de tal personagem, né, se parece comigo ou me marcou naquele momento, naquele contexto? E aí, no nosso momento de encontro, né, nós retomamos sempre fazendo um grande resumo do capítulo geral para refrescar as ideias, e aí vamos para os destaques, né? E aí cada um vai fazendo o seu destaque, o que lhe chamou a atenção, né? O que conseguiu cruzar com outro conhecimento, assim, tal conceito que aparece em tal parágrafo, está lá também na obra de André Luiz, está lá na questão tal do Livro dos Espíritos, aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou tem relação com a história do cotidiano, né? E aí nós vamos buscando juntos esse processo de amadurecimento. Então, a obra de Filomeno, que é uma obra assim, muito rica, né, em detalhes do mundo espiritual, nos processos, né, de mediunidade, de obsessão e de comportamento do indivíduo, nos permite um transitar muito grande, né? Então, assim, a gente separou especificamente esse exemplo da obra de Filomeno, mas isso pode ser aplicado a qualquer um outro autor, tá? Então, há casas, por exemplo, que a gente já tem visto, né, que tem pegado assim, nós vamos trabalhar só o egoísmo. Então, onde é que está o egoísmo no Livro dos Espíritos? Onde é que Joana de Ângeles fala sobre egoísmo? O que é que Emmanuel fala sobre egoísmo? O que é que o Evangelho diz sobre o egoísmo? E aí, reúne todo esse material e vamos ter um aprofundamento sobre esse tema. Então, a gente vai entendendo que essa necessidade de termos metodologias que sejam direcionadas para o perfil do grupo que ali se reúne, isso vai gerar um entrosamento no grupo, como isso vai gerar também um despertar para o conhecimento, né? Porque quando eu me identifico ali naquele contexto, naquele elemento, isso me marca e esse conhecimento, esse conteúdo, ele fica ali aprofundado e vai criar aí raízes. Então, nós entendemos que o estudo da doutrina espírita, ele não é um estudo monótono, né? Ele não é um estudo cansativo, ele é um estudo dinâmico. E ele é um estudo que nos abre N possibilidades e nos levam a caminhos os mais diversos possíveis, né? Então, vamos voltar a palavra aí para o nosso amigo Alisson, para que a gente possa agora passar para o momento das perguntas e respostas, para que a gente possa ir interagindo e buscando, né, nesse diálogo também construir novos saberes, né, a partir desse processo de interação. Muito bem. Gostei muito das experiências, das novas informações que vocês trouxeram, né? Inclusive também Denise com o arcabouço acadêmico trazendo também de forma para a gente muito simples de entender, que às vezes as pessoas ficam um pouco com medo, né? Quando se traz as ideias acadêmicas para o dia a dia, e essas ideias elas são extremamente importantes que sejam colocadas de forma bem simples, fácil, para que se possa as pessoas entender e colocar no seu dia a dia de forma natural, né? E assim melhorar a sua produtividade dentro do estudo. Produtividade, quando eu falo, eu acho que vocês devem concordar também comigo, ou podem discordar, mas é quando a gente consegue fazer uma leitura que realmente ela foi produtiva, ou um estudo que ele trouxe algo para dentro de nós. Porque eu posso ler e quando terminar o capítulo ficar com aquela coisa que cada um que eu acho que está assistindo também já teve e diz: eu não sei nem o que eu li, eu não lembro nem o que eu li, eu não entendi nada do que eu li. E isso às vezes faz com que a pessoa crie uma certa um afastamento dos textos e dos livros, né? O que é que vocês acham referente a esse
afastamento que às vezes as pessoas sentem, e isso faz com que se crie uma ojeriza do isso texto. decorre muito das nossas experiências escolares e familiares de leitura. Nós sabemos que muitas crianças, mesmo das classes menos favorecidas, elas chegam à escola com alguma experiência de leitura que tem em família. Isso é extremamente importante. Às vezes é uma avó, um avô, uma tia que lê a Bíblia, ou todos esses marcadores de decoração que a gente tem em casa, que são marcadores que envolvem o nome da criança, livros infantis, isso é extremamente importante. A escola deveria desenvolver mais ainda essa vinculação com o livro. Não é o que ocorre na maioria das escolas brasileiras. Então, a gente já tem aí uma relação que às vezes não é tão boa, embora seja a escola no Brasil, contraditoriamente a esse panorama que eu apresentei, seja a escola no Brasil a instituição, a principal instituição que é indicada como aquela que fez os adultos gostarem de ler. As pesquisas mostram muito isso. Então, a escola cumpre também esse papel de nos iniciar na leitura. Fato é que a leitura, ela exige, de alguma forma, raciocínio. A leitura não é mera observação, sobretudo a leitura de um livro impresso, preto e branco. Então, isso exige uma certa concentração, que nós não temos, sobretudo nós que estamos acostumados às chamadas multissemioses, ou seja, os textos que vêm em áudio, em vídeo, as fotografias que têm cores, tem todo um estudo de posicionamento. Quando a gente passa para um texto em preto e branco, como esse que eu estou aqui, a princípio não é atrativo. Então, é preciso que o leitor goste de ler para que ele leia. O outro fator, agora falando de uma perspectiva espírita, é que muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu até que assisto a palestra, eu até que assisto o grupo de estudo, mas em casa, quando eu pego o livro para ler, eu adormeço. Então, tem várias coisas aí envolvidas, que a gente costuma perguntar. Primeiro, você foi ler deitado? Se foi ler deitado, olha, é um ótimo estimulante do sono, né? Se você está lendo no lugar... Uma martelada, né? Eu digo para todo mundo, relaxar, teve insônia, né? Teve insônia, pega um livro que a insônia, na maioria dos casos, vai embora. Se a pessoa também está lendo no lugar em que a lâmpada é amarela, isso interfere no processo de leitura e isso induz a sonolência. Mas também tem muito do sono hipnótico, de indução obsessiva. A gente assiste um filme inteiro, faz uma maratona de uma série e não cochila. Mas quando pega o livro, cochila. Então, tem muito de indução hipnótica também. Então, a gente precisa levar em consideração esses fatores. Primeiro, como é que eu estou lendo? Qual é a minha postura? Qual é a iluminação? Qual é a relação que eu tenho com a leitura? E se tudo isso está resolvido, está ok, é preciso colocar em consideração esse outro fator. Será que eu não estou conseguindo ler por indução hipnótica, obsessiva? E aí a gente precisa levar isso em consideração para chegar no que você está dizendo, um estudo produtivo, né? Então, para chegar nesse nível que você está se referindo, tudo isso precisa ser levado em consideração. A outra coisa é que se a gente lê um livro inteiro, e do livro ficou uma frase que fez com que a gente pensasse, refletisse, ou uma frase que a gente dissesse, não, isso aqui eu já vi num outro lugar, eu estou lembrando de um outro livro, isso já é produtivo. Não precisa ficar o livro todo na mente. Se já ficar uma frase, já valeu a leitura. Bom, isso é verdade. É muito interessante essa parte de ficar. Tem coisas que marcam, né? Textos, partes que marcam. Eu não costumo muito, eu brinco muito com um amigo aqui do Rio Grande do Norte, Oliveira, que ele cita os números das perguntas do Livro dos Espíritos, e eu sou péssimo para gravar números de perguntas. Aí ele gosta de fazer brincadeiras comigo no meio da palestra, quando eu estou assistindo. Aí ele faz, sua pergunta 215, qual é mesmo? Sei lá. Não sei. Pois é. Eu também tenho essa dificuldade, porque assim, o meu raciocínio é mais um raciocínio, digamos assim, linguístico-narrativo para interpretação. Então, se você me pede a interpretação de uma coisa, eu sei fazer, mas não me peça os detalhes. Então, por isso eu não fiz vestibular para história, porque eu não conseguiria registrar as datas
de um evento histórico, né? Então, quando eu estou com meu amigo Zé Otávio, que é professor de história, eu digo, e agora o que é que vai ser de mim? Mas Zé Otávio consegue suprir. Ultimamente, eu tenho feito alguns trabalhos com Simão Pedro. Simão Pedro sabe o Livro dos Espíritos de memória. E aí é uma habilidade que eu estou tentando exercitar, é memorizar algumas coisas, mas eu não tenho a pretensão de memorizar todo o livro, porque a minha habilidade de inteligência é diferente da de Suênia, por exemplo, que faz leituras que eu acho que são muito em profundidade, ali ela consegue pegar um detalhe e destacar aquele detalhe e relacionar com outras coisas. Acho que o importante, Alisson, até para a gente voltar para as metodologias, é que quem está nos acompanhando entenda que existem leituras. E isso é muito importante para o Espiritismo, porque o que é que Kardec fez e o que é que ele diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? A universalidade do ensino dos espíritos. Então, esse ponto basilar da metodologia de pesquisa espírita é um ponto fundamental das leituras, porque é a interpretação. Então, a universalidade de ensino dos espíritos é quando vários espíritos falam sobre um mesmo tema, eles vão falar de formas diferentes, mas há pontos que convergem. E a gente só consegue descobrir isso lendo, né? Então, esse ponto ele é muito importante. E a casa espírita, ela tem uma função muito importante que eu chamo de a função socializadora. Ora, começar a estudar o espiritismo sozinho, em casa, é um empreendimento para almas mais maduras. Almas que já sabem estudar sozinhas, né, que já leem com muita autonomia. O grupo de estudo na casa espírita, ele tem uma função socializadora extremamente importante, que é de agregar as pessoas, e para muitas delas, a casa espírita é o lugar em que a gente aprende a ler, para além da decodificação, que a gente aprendeu na escola. Então, aprende a ler para buscar uma informação, aprende a ler para relacionar um texto com o outro, aprende a ler para refletir, né? Porque isso que você chamou de uma leitura produtiva é o que a gente chama de apreciação e réplica, ou seja, é ficar pensando e me posicionar sobre aquele tema. Muito bem, então vamos começar a trazer as perguntas aqui do nosso público. Eu vou começar da última, depois voltar, vou dar a penúltima, porque eu achei interessante, pegando no gancho do que você falou, Denise, sobre as várias formas de metodologias, que é os aprendizados que nós temos diferentes, texto, vídeo. E Edilene pergunta o seguinte: quanto à questão da leitura, do estudo, percebo que os nossos jovens se utilizam de outros formatos de estudo. O que vocês acham dentro dos centros espíritas? Olha, eu acho maravilhoso. Suene ia falar, mas eu já peguei a palavra dela. Né? Deixa eu falar aqui. Eu acho maravilhoso. Eu evangelizei juventude por mais de 30 anos. Eu aprendi muito com o jovem. Aquilo que eles chamam de a vibe dos jovens é extremamente interessante. Assim, como eles têm acesso. Por exemplo, a primeira vez que eu vi o Vida Feliz em PDF, eu vi num celular de um jovem, né? E aí eu perguntei, quem tem o Vida Feliz? Que era para ler começar a aula da juventude. E um jovem levantou a mão, eu disse, então abra e leia. Então ele puxou o celular, né? E passou o dedinho assim, e aí, curiosamente, caiu numa lição que todos precisávamos. E aí a leitura mediada pelas tecnologias é extremamente importante. O livro está vindo em outros formatos. O livro impresso ele não vai sair de cenário. Assim, os estudos que nós acompanhamos, econômicos, editoriais, eles não sinalizam a saída do mercado do livro impresso, porque é uma tecnologia que tem muitas vantagens. Uma delas é a portabilidade. A outra coisa dessa tecnologia é que ela tem cheiro, um livro novo tem cheiro, um livro velho tem cheiro. O livro impresso, ele tem um detalhe que é as digitais de quem leu, as suas marcas, né, as suas anotações. Por exemplo, eu compro muito livro usado, e aí eu compro com as marcas de quem leu, isso já é uma outra leitura, mas os novos formatos digitais estão vindo aí, e é muito importante aprender com os jovens essas novas formas de ler, não para substituir as antigas, mas para integrá-las.
E a gente precisa levar em consideração que nós temos níveis de aprendizados diferenciados, né? Então, essas novas tecnologias, elas auxiliam muito no processo de compreensão, tá? Então, assim, o estudo, ele não exclui nada, ele soma, né? Ele agrega. E assim, a gente teve experiências maravilhosas com a juventude, com as ideias. Tá? Vamos tratar perispírito, como tornar isso palpável. Então, vamos estudar, né, toda a teoria sobre perispírito, assim, o que é que a gente vai construir, como... E os meninos tinham ideias, assim, maravilhosas, né? E isso gera também um entusiasmo para despertar para os novos conhecimentos, né? Então, isso é maravilhoso. E isso não é, vamos dizer assim, exclusivo da juventude. Você acha que a juventude ela é mais ousada, ela é mais aberta, né? No sentido de aceitar novidades, né? Mas a gente percebe que nos grupos de adultos, né, quando a gente traz, né, coisas diferenciadas, assim, faz um efeito muito grande. Né? Para você ter ideia, ano passado, no nosso grupo de estudo, a gente já estava há 11 anos, né, nessa metodologia de Filomena, a gente foi entendendo que isso foi sendo construído, né, essa ideia do aprofundamento, de buscar a universalidade do pensamento que estava ali naquele capítulo, de buscar se reconhecer ali no processo. E aí, ano passado, a gente teve uma ideia assim, vamos fazer uma dinâmica. Aí a gente fez uma coisa assim, bem simples, né? Cada um ia elencar, né, 5 virtudes do outro, né? E depois a gente apresentava essas virtudes e a pessoa ia verificar se de fato, né, aquilo que o outro percebia dela, ela conseguia reconhecer em si. Né? Então, assim, alguém olhava, Denise é muito paciente. Denise, eu não me acho uma pessoa paciente. Né? Então, mas é o reflexo. Né? Então, a reflexão rendeu assim esse negócio que a gente evoluiu para escolher uma palavra para trabalhar o ano todo. Então, a gente fez isso ano passado já. Cada um escolheu uma palavra, ia pegar essa palavra, ia ser a palavra do ano. Né? A palavra para trabalhar. Lógico que a gente sabe que a gente não vai adquirir uma virtude em um ano, mas quando a gente começa a exercitar, a gente começa a pensar, nas leituras, a pessoa vai dizer, eita, esse parágrafo foi para mim, né? Eu que estou querendo trabalhar resiliência, está aqui. Eu que estou querendo trabalhar a herança, né? Essa foi para mim. Essa mensagem de Joana. Então, a gente vem nessa experiência já há 2 anos de incluir a tarefa de ter uma palavra para meditar, para pensar durante o ano, e de modo que no final do estudo a gente retoma a palavra, né? Como é que foi, como é que vai esse processo, assim, e deu super certo. E é algo muito simples, né? Porque pegou um pedacinho de papel, cada um botou ali, né, a palavra, depois sorteou, e a palavra era a que precisava, né? Diz aí, Denise. E aí, nesse caso, Alisson, a gente já está saindo da leitura como cognição, como conhecimento, para a leitura como ação procedimental. Então, ou seja, o que é paciência? Então, como é que eu vou trabalhar a paciência na minha vida? Então, veja, já é aplicação. Então, outro dia eu disse para o grupo de estudo, eu reconheci que meu problema não é exatamente a paciência, é a não pressa. É um estágio anterior da paciência. Então, veja, isso é um processo de visionamento. Então, a gente consegue fazer o estudo, mas fazer esse estudo reflexivo, né? Esse estudo que nos traz para o autoconhecimento. Eu queria, Alisson, antes da próxima pergunta, eu sei que tem várias aí, já aqui adiantar talvez uma questão que sempre aparece quando a gente fala em estudo, e que eu acho que é interessante para vir à tona, para provocar uma reflexão, e as pessoas dizem assim, olha, é melhor, muito melhor ler nosso lar no livro do que no filme.
São duas coisas diferentes, são duas leituras. Uma leitura é a leitura do impresso, a outra leitura é a leitura do filme, que aí passa por outro processo que a gente chama que é a transposição de uma semiose, que é a semiose do impresso, preto e branco, para a semiose do filme, com toda a luz, posicionamento, figurino, maquiagem, né, a trilha sonora. E aí há o autor, o roteirista, que vai roteirizar, vai adaptar aquele livro para o cinema. São duas leituras de uma mesma obra e ambas merecem releituras de nossa parte. Então, por exemplo, para algumas pessoas que estão chegando à Casa Espírita, o filme Nosso Lar foi a grande porta de acesso à leitura espírita. Ela se encantou com aquele filme. Isso é muito importante. Muito, 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 muito importante. O filme Nosso Lar, ele atingiu, na sua primeira exibição nos cinemas, 4 milhões de espectadores. Isso considerando a porcentagem de 200 milhões de brasileiros, é uma porcentagem expressiva para a doutrina espírita, considerando a sua inserção na população brasileira. Então, é muito importante essa porta de acesso à leitura. Sabe qual é outra porta de acesso à leitura espírita muito importante? As novelas das 6 com as temáticas reencarnatórias e mediúnicas. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre novela das 6 e correlacionar com literatura espírita. Aí li muitos críticos literários, muitos críticos de novela, saí perguntando para as pessoas com quem eu trabalhava, li estudos da área de comunicação, e essa é uma grande porta de acesso. E a novela das 6, ela é uma pérola, que assim, como telespectador, nós deveríamos usar mais as redes sociais e pedir mais novelas com temáticas reencarnatórias, porque elas pegam uma faixa de público que a gente chama de 7 a 70. Então, são as crianças que chegaram da escola, é o horário do jantar, são os idosos que estão por ali, é o horário do jantar. Então, de um modo geral, a família assiste a novela das 6, e aí a grande porta de entrada, assim, o trabalho, eu vou citar só uma, né, porque isso já é um tema derivado, o trabalho extraordinário da novela A Viagem, que no remake com Cristiano Torlone, né, no auge de sua beleza, cada vez que apresenta no Viva, uma leva de gente chega à Casa Espírita, né? E atrás do livro A Viagem. E o livro A Viagem não existe, né? A novela A Viagem é uma compilação de Ivani Ribeiro de vários livros de André Luiz, entre eles E a Vida Continua. Olha que coisa importante, né? Esse fio de leitura. Então, essa pessoa que chega porque assistiu A Viagem e vai para a Casa Espírita, isso é muito importante. Então, essa pessoa, provavelmente, ela não está num nível que vai acompanhar um estudo filosófico. Ela vai estar mais num grupo de estudo que vai discutir o livro na perspectiva da história, da narrativa. Nem acompanharia, talvez, ou acompanharia com dificuldade, essa metodologia que a gente aplica, que Suênia explicou antes, que tem que fazer 3 níveis de leitura. Tem que reconhecer a narrativa, interrelacionar com outros textos e se autodescobrir no texto. Assim, com quem é que eu pareço? Eu pareço com Veneranda ou eu pareço com os obsessores? Todo mundo quer se parecer com Veneranda, mas na vida real a gente está parecendo mais com o outro lado, né? Olha, tem uma coisa interessante nisso aí, contar para vocês, compartilhar com vocês. Alguns meses atrás, cerca de 3, 4 meses atrás, eu conversando com minha esposa, a gente foi falar justamente sobre A Viagem, a novela, o qual a gente era criança para adolescente, quando passou na TV Globo, né? E a gente assistiu aquela época. E a gente conversando e se propôs antes de dormir, vamos assistir, porque hoje você tem os aplicativos no celular que você tem dessas novelas antigas, e a gente se propôs antes de dormir, a gente assistir como um programa familiar a novela A Viagem, agora com os olhos a partir do estudo espírita adulto, e foi super interessante. Muito. Correlacionar personagens que tem o nome do livro Nosso Lar também, que você encontra Nosso Lar. Inclusive a própria colônia, o nome é Nosso Lar. Isso, a colônia é Nosso Lar. Eu consegui comprar o livro num sebo, o roteiro da novela A Viagem eu tenho,
que foi supervisionado por Herculano Pires. Olha que pérola, Olha só. né? Ivani Ribeiro, que era espírita. Essa informação eu não sabia. Pois é, essa eu tenho. Supervisionado por Herculano Pires, está na capa do livro. Eu não posso mostrar porque não está nesse escritório aqui, está num outro, eu ainda tenho que achar a prateleira de cima. Mas é uma leitura, assim, maravilhosa. Aí, quando a gente pensa em casa espírita, a gente precisa pensar, primeiro, aqui fazer um destaque, Alisson, que eu acho que é muito importante a gente fazer, o papel extraordinário do ESD no movimento espírita. O ESD teve e tem ainda hoje um papel extraordinário, porque ajudou muitas casas espíritas a se organizarem e a qualificar colaboradores de casa espírita. Agora, com todo o respeito, o trabalho, décadas, muita gente se dedicou àquilo ali, o ESD é uma metodologia. Por quê? Porque a perspectiva do ESD é organizar os conceitos do mais simples para o mais complexo, ou seguir o simples complexo, que na verdade nem é tão simples assim, mas o ESD segue aquele roteiro que está em um livro dos Espíritos. Então, começa com o que é Deus e vai terminar com a última parte do livro dos Espíritos, isso desdobrado em vários anos de estudo, num trabalho fantástico de inter-relação de obras, né, quando a gente lê aqueles roteiros de aula. Então, o ESD produziu roteiros de aula, assim, maravilhosos, mas são roteiros de aula, não são livros. Os livros estavam citados na bibliografia. Então, a perspectiva do ESD é uma perspectiva que supõe, de modo geral, aulas expositivas. Embora, quando a gente pegue lá as aulas do ESD, a gente vê muitas sugestões de trabalho em grupo. Eu lembro que eu aprendi o que era a dinâmica GVGO, grupo de observação e grupo de verbalização, que eu uso muito nas minhas aulas na universidade, lendo a apostila do ESD. Né? Mas ele é um estudo, eu diria, mais clássico, mais tradicional, sem que esse adjetivo seja pejorativo. Esse adjetivo ele é valorativo, ele é um tipo de estudo. Um outro tipo de estudo é aquele estudo que vai por livros, né? Quando a gente pega temáticas ou livros, então a metodologia ela já supõe mais discursiva. Então, não tem exposição e é mais discussão. Então, no primeiro caso, eu estou citando o ESD porque ele é um clássico, existem vários outros modelos no Brasil, o que se supõe é que o coordenador de grupo ele vai falar mais. Quando a gente vai para as temáticas de livros, ou por tema, Suênia citou do egoísmo, ou a caridade, então isso é mais discursivo, e aí supõe, da parte de quem participa, uma presença com mais protagonismo. E às vezes a gente vê na casa espírita que o pessoal está lá no estudo, mas não quer muito protagonismo, às vezes não quer nem fazer a prece, né? Às vezes é uma luta para a gente, né, educar, não, a prece, vamos fazer a prece inicial, vamos fazer a prece final, né? Então, essa outra metodologia, ela mais discursiva, mais em função de livros, em função de inter-relação de temas, ela necessariamente ela é mais discursiva e aposta no protagonismo. Suênia, Janaína Roberto, ela traz uma pergunta aqui, eu vou acrescentar algo na pergunta para que você possa iniciar respondendo, depois Denise pode comentar também. E ela traz a seguinte pergunta: a metodologia usada em estudos espíritas é responsável pelo interesse ou falta dele para atrair um público maior aos estudos da doutrina? E referente a isso, se a metodologia atrai ou afasta, né? Já que Denise falou também do ESD. O ESD em si, nesse formato tradicional, nas casas espíritas, pelo menos aqui da nossa região, é percebido que às vezes ele se torna maçante até pelo tempo. Isso é uma questão que a gente vê, não que eu concorde. Eu acho que o ESG é para ser a vida inteira, você ficar nas trocas de experiências. Mas acontece muito isso com as pessoas. E isso não seria um fator a ser pensado nas metodologias para que não se torne maçante e possa atrair, assim, o público, principalmente que está chegando à casa espírita? Duas coisas, né? Que a gente precisa aí ponderar.
Uma é como é que esse ESG está sendo aplicado. Às vezes eu tenho uma pessoa que não tem a menor sensibilidade, o menor conhecimento sobre a educação, gerenciando um grupo de estudo. Então, isso é uma dificuldade. Não que precise ser professor, precise ser da área para isso. Não. Mas quando eu me disponho a uma tarefa, eu preciso buscar conhecimento sobre essa tarefa. Né? Então, eu preciso entender que quando eu reúno um grupo de pessoas para que possamos discutir determinado tema, eu tenho pessoas que vão ter níveis diferentes de compreensão. Né? Eu tenho aquelas pessoas que elas compreendem muito bem só na escuta, eu tenho aquelas pessoas que elas precisam ler, elas precisam escrever, elas precisam fazer a anotação para poder que elas registrem outra, e eu tenho aquela outra pessoa que ela precisa do exemplo, ela precisa da prática, ela precisa da coisa concreta para poder ela assimilar. Né? Então, eu vou verificando que há uma responsabilidade de quem está à frente desse grupo de estudo para melhor buscar qual é essa metodologia. Né? Quando eu tenho, de fato, pessoas que estão buscando esse esforço, né, de melhor compreender, de melhor tornar esse grupo, né, agregável, harmonizável, né, para chegar a esse objetivo, a gente vai ver que a metodologia ela tem um peso muito grande, né? Mas sempre nesse processo do cuidado, porque às vezes a pessoa assim diz, não, eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou inovar. Né? Aí não tem assim muita experiência, muito hábito do negócio, e chega lá e o negócio é um desastre. Né? Eu lembro de uma colega assim, que um dia assim, ela resolveu assim, a gente vai fazer uma meditação. E ela não. Uma coisa é você fazer a meditação sozinha, né? Outra coisa é uma meditação em grupo, que você precisa levar em consideração muitas nuances do grupo participante. Então, ela escolheu uma meditação que tinha água. E tinham duas pessoas que tinham fobias de água, porque tinham problemas já de vidas passadas. Então, a pessoa está lá naquele processo, relaxada e não sei o quê, aí era uma praia, lá vinha a onda. A pessoa saiu correndo da sala. Né? Porque a pessoa entrou no nível de transe que a pessoa estava vendo a onda ali engolindo. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. A metodologia, obviamente, ela colabora muito para o interesse. Ela não é o único elemento. Porque, por exemplo, eu posso ter uma casa espírita que não tenha estudo sistematizado, que não tenha estudo regular. E isso não é motivo para não estudar. Né? Toda casa espírita, minimamente, tem pelo menos uma palestra pública. E uma palestra pública, ele por si só já é um estudo sistematizado da doutrina espírita. Para cada palestra, toda semana eu vou ter um tema diferente. E mesmo que eu tenha o mesmo tema, normalmente eu tenho um expositor diferente que vai dar uma abordagem diferente. Então, o que é que ficou daquela palestra? O que é que foi interessante que aquele palestrante citou? Qual foi a informação nova, né, que ele trouxe e eu não sabia? Né? Eu vou ali, anotando assim, eu sou da geração que a gente ia para a palestra pública e levava o bloquinho, né? A gente levava o caderninho das anotações, a gente ia para o Congresso Espírita, levava o bloquinho das anotações, né? E anotando ali as coisas importantes para depois pesquisar, ou para depois rever. Né? Isso é uma forma de estudo, é uma metodologia de estudo. A gente tem visto que nesse processo de uma vida mais agitada, nessa velocidade ciclópica, como diz Joana de Ângeles, o que ocorre é que, às vezes, as pessoas ficam mais preguiçosas. É comum a gente ouvir dizer, principalmente sobre Joana de Ângeles, assim, ler Joana de Ângeles é muito difícil. Né? E eu sempre respondo assim, ler Joana é difícil ou se enxergar em Joana é difícil? Né? Porque, na maioria das vezes, é uma fuga psicológica. Eu não quero enxergar. Suênia, não faça pergunta difícil no programa, que o objetivo aqui é a gente responder outras questões. Né, Alisson?
Mas é o processo. Tô brincando. Eu não. Ler é difícil. É difícil porque eu não quero me enxergar, porque ela está dizendo ali uma verdade e eu não quero reconhecer que estou ali enquadrada naquele processo. Ou é difícil porque ela traz um linguajar que eu não tenho. Se ela traz um linguajar que eu não tenho, por que é que eu não leio com o dicionário de lado? Né? Então, a gente vai vendo os caminhos. Vai, Denise. Eu queria fazer 2 comentários, né? Na verdade, era só um, que era sobre o ESD, mas aí Sônia disse um negócio agora que eu queria comentar, né? É o seguinte, por exemplo, sobre a leitura da obra de Joana de Ângeles, uma recomendação é muito essa, né? Se eu não consigo entender o texto de Joana de Ângeles, então eu tenho que buscar o dicionário. Inclusive, a Leal tem feito com muito cuidado, né? Os últimos livros de Joana, coloca um glossário aqui do lado já para ajudar. Esse recurso que a Leal tem feito é um recurso interessante, ele ajuda o leitor a, por exemplo, você não se desviar muito. Eu estou aqui no texto e aí quem preparou, quem fez o processo de editoração já supõe que tal palavra é uma palavra pouco usada, ou o sentido não é muito conhecido e já coloca ali do lado. Então, isso evita, por exemplo, a gente ter que sair para buscar um dicionário ou consultar um dicionário na internet. Então, é um recurso que tem ajudado alguns leitores. Para mim mesmo, eu leio, eu desconsidero o que a gente chama de a mancha do texto, é o que está ali nas bordas, e uma vez ou outra que eu olho lá. Porém, o leitor comum, vamos chamar assim, aquele leitor padrão que chega à casa espírita. Se para ler um livro de Joana de Ângeles ele tem que ir ao dicionário a cada parágrafo, essa leitura provavelmente não vai render. E ela não será uma leitura prazerosa. O que é que está faltando aí? Muito mais leitura, que a gente chama leitura discursiva, conhecimento de doutrina espírita, do que conhecimento do português. Está faltando muito mais aquilo que Paulo Freire chamou de leitura do mundo. Então, provavelmente, esse texto está muito acima das experiências desse leitor. Isso não rende, não produz, como você disse no início, Alisson. Eu lembro de um amigo, de muitos anos atrás, quando saiu o Autodescobrimento, ele disse assim, eu estou lendo e eu tenho que ler com o dicionário do lado, porque a cada frase eu encontro uma palavra que eu não conheço e eu vou atrás. Ora, esse texto para esse leitor era uma língua estrangeira. Mais ou menos quando a gente está em inglês, em qualquer outra língua estrangeira começando, que a gente sabe 3 substantivos e não sabe o restante da frase. Então, é muito difícil de ler. Então, é melhor ir para um texto mais fácil, ou ouvir alguém falar sobre esse texto, né? Porque ouvir alguém falar sobre um livro é também um nível de leitura, não deve ser o único, mas é um nível de leitura. Então, essa era a primeira observação, para dizer assim, olha, se Joana está muito difícil para você, experimente Vida Feliz ou experimente um outro autor e siga na sua leitura, compreendendo a codificação. A outra coisa, eu queria voltar para o ESD, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas o ESD é muito tradicional, o ESD tem que começar em Deus, o ESD tem que terminar em conduta espírita. Alto lá, essa é uma sugestão, né? É possível pegar o próprio material do ESD, que tem um excelente embasamento teórico, metodológico, excelentes referências, quisera eu conhecer 10% daquelas referências, eu me daria muito por feliz como conhecedora da literatura espírita. E é possível usar aquilo fora da ordem. Então, isso vai caber ao coordenador de grupo de estudo fazer uma sondagem do grupo, o que é que o grupo quer saber, o que é que o grupo quer estudar, e buscar aqueles temas que estão no ESD e apresentá-los fora da ordem, né? Porque o que Kardec definiu é o estudo sério, é a continuidade que se lhe dá. Ele não disse que era do começo ao fim naquela ordem. A ordem pode ser nossa, com os nossos limites. Então, é possível até que o grupo esteja muito mais, digamos assim, num bom sentido, encrencado, conflitado com conduta espírita do que com o conceito de Deus, embora uma coisa esteja relacionada à outra. E aí a gente começa, porque o estudo é esse bordado, né, que eu costumo dizer, é um bordado que vai assim numa espécie de espiral. A gente vai bordando e ampliando a borda do bordado cada vez que a gente lê ou cada vez que a gente estuda. Então, antes de falar mal do ESD, eu sempre digo assim, alto lá, muito cuidado com o que vai dizer, porque primeiro é um material que a gente precisa respeitar
pelo papel, pela história no movimento espírita. Segundo, é que ali tem uma proposta. Essa proposta ela pode ser revisada. As referências que estão lá são maravilhosas e podem servir para que a gente coloque de uma outra forma e aí mais interativa. E acho que o terceiro ponto, Alisson, que tem muito a ver com ESD, assim, é pensar que nós estamos ali lidando com adultos. E adultos, eles têm reações que são assim, ele pode até ficar calado agora, não lhe enfrentar, diferentemente de uma criança, mas ele não volta para a casa espírita. Então, não faz o enfrentamento, não cria o mal-estar, mas também não volta, e a gente perde. E aí, dizendo isso, eu até tinha anotado aqui, eu esqueci, mas acho que é um momento de falar. Eu até pedi desculpas às pessoas se a gente está falando mais do que respondendo mais, né? O cuidado de quem está fazendo a recepção na casa espírita e de quem faz o atendimento fraterno. Porque as pessoas que integram essas equipes, elas precisam ter um conhecimento relativamente largo da literatura espírita. Porque nem todo mundo que chega na casa espírita vai conseguir começar lendo o que é o espiritismo. Não vai conseguir. Tem alguém que vai chegar lá e, no máximo, vai conseguir ler Violetas na Janela. Se tiver uma leitura supervisionada, acompanhada, muitas vezes aquela leitura que a gente diz assim, leia e venha semana que vem, traga sua dúvida do texto. Né? Então, é preciso ter esse cuidado, porque há diversidade de caminhos. Olha, se a sentença de Jesus é, na casa de meu pai há muitas moradas, imaginemos os caminhos de leitura. Então, os caminhos de leitura, eles vão ser variados, mas eles devem convergir para o reconhecimento dos princípios da doutrina espírita e mais, para que nós coloquemos isso na nossa prática, que é a nossa transformação moral, como Kardec disse lá. Mas agora eu prometo que eu vou dar respostas mais curtas, porque eu acho que você está cheio de perguntas aí, eu estou lhe vendo olhando do lado e olhando para o relógio. Mais curtas agora. Realmente, a gente está aqui com várias perguntas. Eu acho que é normal, natural, a gente não vai dar conta de todas. E a gente vai entrar aqui num outro aspecto de perguntas. Mas antes disso, deixa eu só encontrar o comentário. Eu gostaria de fazer um comentário com o pessoal também, que é sobre esse comentário de Andréa Mello, que é indicando o programa Literatura Espírita, que é um programa de Denise Lino, que vai ao ar aos domingos, uma vez ao mês, não é isso, Denise? E que também é transmitido aqui pelo Seridó Espírita e por outros canais parceiros, também junto ao programa dela. Então é uma ótima oportunidade, se você ainda não viu o programa, fica gravado. Então, só é ir lá, pesquisar, na colocar verdade, o nome o programa é de todos nós aqui, né? Porque você está lá me dando dicas, Suênia está nos bastidores, selecionando ali os comentários, e eu estou ali na frente apresentando e tendo o prazer de conversar com as pessoas sobre o que eu mais gosto, que são livros. Então, André, se você assistiu e leu esses 2 livros, o programa já cumpriu o objetivo para 2020. Virá uma segunda temporada em 2021. Aguardem. Muito bom. E a gente vai entrar aqui, que já está chegando aos finalmente, mas eu queria entrar num novo ponto da questão das próprias metodologias de estudo, que é referente ao que ocorre, o que ocorreu e vem ocorrendo na pandemia. E Clara Monize, Clarinha que está conosco nos bastidores aqui também, operando a live, ela no início da live ela colocou a seguinte pergunta: né? Como a pandemia do Covid-19 afetou as metodologias de estudos nas casas espíritas? E o que vocês têm feito dentro desse contexto? E aí a gente entra nessa seara, que tem outras perguntas também, dos estudos remotos. Olha, bendita a pandemia. Bendita a pandemia, porque nos tirou... Ia dizer, pois é, bendita a pandemia que nos tirou do lugar de conforto, da nossa zona de proteção, e está fazendo o movimento espírita se repensar e se reentender e compartilhar.
Então, nós temos visto experiências muito exitosas de estudos remotos, inclusive experiências que, para mim, são muito interessantes, porque são as experiências de inclusão, gente que nem usava, né, essas tecnologias, o Zoom, o Meet, ou mesmo acessava YouTube, está passando a acessar, então, bendita a pandemia. E no caso específico do nosso grupo de estudo, depois de um tempo, quando a nossa casa retomou os estudos, retomou de forma remota, nós conseguimos voltar com praticamente toda a turma que estava antes no presencial, com o diferencial de mais algumas pessoas que são de outras cidades, pessoas da própria cidade de Campina Grande, mas que pelo horário, a distância onde moravam, não podiam participar do estudo, e agora estão participando assiduamente, e pessoas de outros estados, e que pegaram aí a leitura, no nosso caso específico, a leitura do Filomeno já andando, e conseguiram dar conta e se integraram ao grupo perfeitamente. Então, a pandemia tem nos feito repensar. Desconfio, Monize, que quando disser assim, a vacina, estão vacinados, podem voltar, os estudos não voltarão a ser da forma como nós conhecemos antes, né? Está aqui uma aposta. Ando conversando com pessoas de outros lugares no Brasil e as experiências são exitosas. Quem conseguiu transitar bem. É claro que esse meio exige da gente outras habilidades, gerenciamento de tempo, como dinamizar o estudo. No nosso grupo, há quase todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, e o chat é algo à parte, que tem hora que a gente diz assim, eu não vou olhar porque eu não consigo dar conta do chat e da interação aqui. Mas para a gente tem sido uma experiência muito boa. Suênia. Exatamente, né? No nosso caso, especificamente, assim, foi maravilhoso nesse sentido, assim, de abrir horizontes, de dilatar, assim, essas possibilidades, permitir experiências novas, inclusão de pessoas que estão em outras cidades, em outros estados. A gente verifica, assim, que, obviamente, no movimento espírita, como um todo, no geral, esse período de pandemia, ele é muito significativo, né, para experienciar coisas novas, e aí a gente selecionar, né, o que vai ficar, o que é produtivo, né, o que é viável e o que não é, né, então, no primeiro momento, assim, houve uma chuva de live, né, live todo dia, toda hora, né, em todo momento, né? Com o tempo a gente foi serenando e entendendo, assim, a vida não é só live, a vida continua, né, nesse universo paralelo, com as novas necessidades de readequação, e aí como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou selecionar esses processos, mas nos permite, né, esse fato de ter esse acesso remoto, em possibilidade, assim, às vezes, talvez a gente não conseguisse hoje, né, estar aí presencialmente, eu tendo uma agenda, Denise tendo outra, e você tendo outra, né? Então, esse cruzamento de agenda era um negócio muito, muito difícil, né? Então, isso nos permite essa facilidade. E no grupo de estudo, além de algumas casas, né? Porque a gente sabe que tem casas ainda que não têm acesso a essa tecnologia remota. A gente ainda tem casas espíritas no Brasil que não dispõem ainda de internet e desses recursos. Mas as mesmas pessoas dessas casas, elas viram na internet a possibilidade de ir a eventos que antes elas não podiam, de fazer estudos que elas não conseguiam fazer. Então, isso é muito positivo. Como isso fez pensar, né, o monitor lá do grupo de estudo, o coordenador lá do grupo de estudo, que, assim, precisa dinamizar, precisa inovar, né, precisa achar ali a forma de interagir com todo mundo e de tornar esse estudo produtivo. Nós aqui também tem nesse acervo que a gente está ficando, né? Eu acho que um dos pontos também relevantes, apesar que quem for assistir, quem for procurar, tem que também saber separar o joio do trigo, né? Porque a gente também encontra lives que no próprio Seridó Espírita depois a gente tem que apagar, sendo bem sincero, né?
porque a gente vê que uma coisa ou outra que foge do contexto e não seria adequado permanecer. Mas tirando esses aspectos, esse período de 8 meses vai deixar um acervo de estudos prontos, de palestras prontas, gigante na internet. Porque a gente já fazia isso, a gente já pegava palestras de Divaldo de 6, 7, 8 anos atrás, que o pessoal disponibilizava no YouTube. Hoje a gente tem coisas mais recentes de todo o país. Então eu faço que nem Denise e Suênia. Provavelmente a gente nem se conheceria se não fosse essa questão. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer palestrantes e conhecer pessoas e visitar casas no país inteiro. A gente vai fazer agora em dezembro, transmitir a live do CEVIC, que é um centro de Salvador, a jornada espírita de lá. Semana passada a gente produziu também um vídeo de uma casa espírita do Rio Grande do Sul, a gente dando suporte, que o Seridó Espírita, o papel dele no fundo é esse, dar suporte. Então ajudou muito, fora os estudos, como o Denise relatou, eu gosto de relatar também, os nossos estudos aqui que migraram para ser remotos, começou a receber pessoas de outras cidades e outras regiões. E a ideia é que fique tudo no modelo híbrido. Então, só para complementar, Denise, as casas espíritas aqui da região do Seridó, elas já estão todas se preparando, a gente já tem 3 prontas, onde foi necessário adquirir os equipamentos para que, no retorno, elas sejam híbridas. Você sabe que isso eu acho fantástico. Ainda agora à noite, por um outro motivo, eu disse aqui em casa, bendita a pandemia, né? Mas no caso do movimento espírita, isso é muito significativo, nos tirou do lugar comum, porque nós estávamos num paradigma materialista já, né? As casas precisavam ser grandes para acolher as pessoas. Quando a gente falava de uma palestra de Valdo Franco, teve muita gente na palestra, foi em Brasília, em Porto Alegre, deu 10 mil pessoas, tem que ser no Mineirão para caber 15 mil pessoas. Uma palestra de Divaldo hoje dá 35 mil acessos concomitantes, durante a palestra, 35 mil acessos. Então, a pandemia nos tirou desse paradigma do físico, não é mais o ser grande fisicamente, é o ser grande num outro sentido, nós crescemos num outro sentido, isso que você disse, um acervo, que remete a uma habilidade de leitura, que é a curadoria, que é uma habilidade que a gente já tinha para os livros impressos. Onde é que eu acho? Agora está no YouTube, está no Instagram, então eu preciso procurar. E preciso separar o joio do trigo, como eu já separava nos impressos, da mesma forma. Então, é a habilidade de curadoria. E aí nós estamos entendendo isso. As casas espíritas vão precisar se readequar, provavelmente vai caminhar para o híbrido. Nós acompanhamos um evento no Piauí, da Jornada Médica Espírita, né, Suênia, que já foi híbrido, né? Talvez tenha sido um dos primeiros no país, uma experiência a ser acompanhada, e aí nós vamos também entender que nesse meio é possível fazer coisas muito boas, e aí nós vamos ter que ter os mesmos cuidados que nós tínhamos antes, assim, cuidado da nossa ostentação, né? Cuidado do conteúdo que vai ser colocado lá, permitir cada vez mais a inclusão, que um maior número de pessoas tenha acesso, porque a grande fome do momento, além da fome de plenitude, da fome física, é a fome de inclusão. Como fazer os mais pobres, os com menor escolarização, chegarem aqui para ter acesso a esse material? Né? E aí a leitura ela vai se retroalimentar, porque a gente assiste uma palestra de Alberto Almeida, e aí, meu Deus, ele citou no início uma poesia de Tagore. O leitor que está mais assim, sensível, ele... Tagore, quem é Tagore? Até o nome estranho, né? Ou ele contou um caso que estava em Libertação de André Luiz. Então, isso vai retroalimentar a nossa relação com o livro e vai certamente contribuir para a nossa autonomia como leitores e como espíritas. Suênia, gostaria de complementar? Ou eu passo aqui para outra pergunta? Não, pode passar para a próxima. Então já vou passar outra pergunta para você, que aí a gente finaliza o estudo, depois a gente passa para a Denise também responder a mesma pergunta, que é de Maria Goretti. Que recomendações vocês poderiam fazer para o estudo online?
Olha, a primeira recomendação, assim, acho que está aí no que Denise falou, né? Da gente sair dessa questão do físico, né? Sair da zona de conforto. Então, a primeira recomendação é lembrar que nós somos espíritas, e nós estamos falando do estudo online espírita, então nós continuamos sendo assessorados e acompanhados pelos espíritos, né? Não é o fato de nós estarmos em casa que a espiritualidade não está ali nos acompanhando. Então, a pontualidade é algo fundamental, né? A questão de buscar, né, o direcionamento, assim, qual é o momento da intervenção, né? Pode ou não pode fazer pergunta, estabelecer quais as regras para que haja uma harmonia ali naquele processo, para que alguém só não monopolize, ou para que a gente não fuja ali do foco da questão, né? Então, estabelecer com o grupo quais serão as regras para que isso, de fato, ele possa fluir. E aí, buscar também, assim, uns canais seguros, né? Então, assim, se é um estudo de uma casa específica, assim, quem é que vai gerenciar essa tecnologia? Porque, assim, a obsessão também está em todo lugar, né? E tem uns coleguinhas que ficam só esperando, assim, entrou uma live espírita, né? Aí entra um povinho, assim, só para perturbar, assim. E você fica naquele negócio, né? Até onde é a falta de caridade, até onde a pessoa está dizendo a verdade, não é? Então, se eu não tenho quem monitore, eu corro risco de sair do foco desse processo para dar ali atenção a uma questão secundária que pode ser só para desviar a atenção do propósito ali. Então, daí que a gente sempre tenha esse cuidado. No nosso caso, os grupos de estudo sempre são compostos de 2 monitores. Era no presencial, quando a gente migrou para o virtual, a gente migrou da mesma forma. De modo que, enquanto um está ali interagindo, o outro está ali vendo, né, os bastidores. Tá? E aí, assim, os grupos que já vêm com uma determinada frequência, eles têm um período para fechar, para que o grupo possa fluir. O que é live, não, é ali aberto para que qualquer um participe, mas já para evitar, né, essas interferências indevidas no processo. Alisson, eu queria dizer também que estudos remotos não são a 8ª maravilha do mundo. Nós temos problemas de conexão, problemas com aparelhagem, então a gente tem muitos problemas também. Às vezes os amigos dizem, olha, a minha conexão aqui está ruim, ou alguém que está falando, a conexão cai, ou fica cortando. Então, tem outras dificuldades que também estão presentes. O que a gente está se referindo a ser exitoso diz respeito ao fato de que, entre a gente não ter os estudos e a gente ter com essa tecnologia, o que a gente está conseguindo fazer se mostra entre razoável e bom. Né? Então, esse detalhe técnico é importante. Um amigo nosso cunhou o neologismo websessores. Do jeito que tem os obsessores da vida comum, tem os da web também. Então, às vezes, a gente está botando a live no ar, o grupo de estudo, a internet cai do nada, passa o dia boa, né? Aí na hora da live não presta, né? Troca de parafernálias. Eu que sou uma médium de defeito físico em potencial, eu sou aquela médica que Kardec não estudou, aquela que só dá defeito físico em equipamento, né? Então, comigo é muito comum, então eu tenho que ter o plano A, o B e o C, né? As coisas estão fluindo bem, mas nós temos dificuldades técnicas, sim, né? E temos dificuldades técnicas por influência espiritual, sim, do jeito que a gente tinha no presencial. Suênia chamou a atenção para a pontualidade, a preparação do monitor para o estudo. Nem todo mundo vai ter um lugar na sua casa reservado para colocar a live no ar, ou a compreensão da família. Então, os cuidados de prece, né, os cuidados da nossa transformação moral, eles continuam do mesmo jeito que nós tínhamos no presencial.
O que tem nos possibilitado é a interação, isso é o que tem chamado a atenção do movimento espírita, né? E a troca de experiências, que é extremamente interessante, e o fato que nós ficamos sem fronteiras, né? Porque essa live aqui agora é uma prova disso. Eu estou em Campina Grande, Suênia está em João Pessoa, e eu nunca sei se você está em Caicó, Currais Novos ou Ouro Currais Branco. Novos. Pois é, nunca sei, Currais está em Currais Novos. Novos. Então, nós estamos aí, né, em lugares diferentes, utilizando essa tecnologia. Depois nós vamos ter que ter alguns cuidados, Alisson. Algumas pessoas dizem assim, eu posso usar o meu canal, que é do meu trabalho, ou é da empresa que eu estou associada, para fazer as atividades da Casa Espírita. Aí a gente vai dizer aqui, com todo respeito à boa vontade da pessoa, cuidado, cuidado, cuidado. Não misture as fronteiras. Então, se a instituição espírita não pode ainda comprar, que alguns canais são pagos, por exemplo, a versão privada do Zoom, né, a versão paga, premium, privada não, a versão premium do Zoom é uma versão cara, né? O Google Suite particular, ele tem um custo. Então, assim, tem que procurar quais são as alternativas, né? Essa própria plataforma que nós usamos para botar a live no ar, StreamYard, a versão premium dela é paga. Então, a Casa Espírita precisa ter cuidado nesse gerenciamento, porque depois pode haver uma sobreposição de fronteiras que não é desejável. E o que eu considero o maior risco, que é quando a coisa fica no âmbito do pessoal e não do institucional. Porque quando fica no âmbito do pessoal, se aquela pessoa desencarnar, mudar de cidade, entrar num surto, deixar de ser espírita, o trabalho espírita vai ficar comprometido, porque é o trabalho de uma pessoa. E se está na casa espírita, se é institucional, então o trabalho seguirá, outras mãos virão e vão tocar adiante. Verdade, muito bem colocado. E eu gostaria de apontar aqui só uma outra vertente referente aos estudos online, é que você vai ter a mesma perspectiva que um estudo que você faria em sua casa presencial, então você possa ter aí seu bloquinho de anotações, que você possa fazer as suas anotações, suas referências, leve tudo isso para o estudo online, que vai ser importante da mesma maneira, né? É uma outra vertente aqui. Então, meninas, antes da gente concluir aqui, eu só queria fazer mais uma vez a propaganda, porque Denise falou sobre Tagore. E se vocês não conhecem Tagore, no dia 6 de dezembro, o programa de Denise, apresentação por ela, Denise Lino, Literatura Espírita, falará exatamente sobre Tagore e outros poetas do além, com Merlânio Maia, nosso querido Merlânio. Um abraço para ele, um cara que eu conheci também aqui nas lives e gostei demais dele. Glaucio Cardoso e Robson Santos. Então, sintam-se convidados a participar, né, Denise? Eu já estou convidando para participar. Exatamente, eu já ia dizer, olha, se inscrevam nos canais Seridó Espírita, TV7, Mansão do Caminho, um desses três aí já é suficiente, se inscreva e deixe o sininho, né, já acionado ali, para você ser lembrado no seu e-mail desse programa, que vai ao ar no domingo, dia 6 de dezembro. E nós vamos ter ainda um especial de Natal, dia 20 de dezembro, né? Em comemoração ao Natal, à literatura espírita, sobre esse tema tão importante. Muito bem. E o Café com Kardec, ele vai ao ar toda segunda-feira, às 19h30. Próxima semana estaremos conversando aqui com Adriano Gomes e comigo, que no caso o mediador vai ser Igor Mateus. Iremos conversar sobre Adelaide Augusta Câmara, mais conhecida como Aura Celeste. Então já faça suas pesquisas também, procurem saber mais na internet para trazer perguntas sobre Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Mais uma vez, Suênia, agradeço imensamente. Denise, podem deixar suas considerações finais para o pessoal. E assim a gente conclui mais um Café com Kardec e amigos. Isso, então agradecer, Alisson, o convite que você nos fez. Nós esperamos que as nossas colocações tenham servido de motivação para a leitura e para o estudo, e que renda boas conversas e muitos cafés
nas casas espíritas, seja o café virtual ou presencial. Nós gostamos muito disso, café, amigos, literatura espírita, rende muito para a gente. Com certeza, né? São elementos que nos agregam muito, né? Então, agradecer a você pelo convite, ao Seridó, né? Pela iniciativa de ser mais um canal, né? Para levar aí as reflexões da doutrina espírita para o mundo nesse processo sem fronteiras e aos espectadores, né, os telespectadores, que eles possam aí, de fato, né, buscar cada vez mais, né, o aprofundamento, o conhecimento da doutrina espírita a partir da sua literatura que é tão rica e que é tão vasta. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Tchau, meninas. Até logo.